Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Essa votação aí do Fundeb, né, do Fundo da Educação, tá dando o que falar, uma vez que alguns deputados da base ali do governo votaram contra. Isso acabou gerando ali um clima, né, de racha talvez ali na base do governo, né, uma vez que parece que a orientação do governo era o voto favorável, né, inclusive foi comemorado depois aí pelo presidente, mas logo em seguida, né, os deputados que votaram contrariamente fizeram uma live ali no YouTube para explicar o porquê desse voto contrário, né? Explicando que, na opinião deles, a concentração do gerenciamento desse fundo não precisaria estar dentro de um dispositivo constitucional, né? Essa centralização vista como problemática, né? Alguns deputados falaram que a ideia de você ter um voucher seria mais interessante, né? E o assunto é extremamente complexo, né, controverso, mas alguns também argumentaram de que isso é meramente importar modelos de fora, né, como o modelo lá do Common Core, né, que aqui virou a base comum curricular. É uma importação de modelos que acabaram engessando a educação, né, segundo alguns dos deputados ali argumentaram. Outros argumentaram que é mais um gasto, né? Mais ali um orçamento. É claro que a educação precisa ser privilegiada, uma vez que é um investimento de longo prazo, mas fundamental para o progresso de um país. Mas a gente sabe também que Karl Marx, no Manifesto do Partido Comunista, colocava ali como a 10ª etapa ou a 10ª estratégia para a implementação paulatina do socialismo numa sociedade, a instituição do ensino público obrigatório, né? Então, a gente sabe que educação não é apenas disputada por ter um volume de orçamento gigantesco, monumental, mas é muito disputada também por ser um instrumento daquilo que o próprio filósofo socialista Louis Althusser chamava de o aparelho ideológico de Estado, né? A educação se transformou num grande aparelho ideológico de Estado que consegue ali reproduzir as forças de produção e, no final das contas, criar mini socialistas, né? Que vão estar no futuro aí agregados em importantes áreas das mais diversas, dos mais diversos setores produtivos, né, na educação, né, sistema jurídico, a cultura, a arte, né, todos os próximos cidadãos economicamente ativos passando por uma configuração mental de linha esquerdista é um plano perfeito, né, por isso sempre o enfoque na questão da educação. Então, é um assunto muito controverso por causa da força ideológica que pode sair dali, né? Você ter uma linha de produção de pessoas configuradas ali dentro de uma visão de mundo esquerdista, mas além disso também é uma área que tem um orçamento gigantesco, né? E quando o orçamento é grande desse tamanho, a disputa se torna igualmente grande, né? A gente fica pensando, será que isso vai gerar um racha, né? Vai gerar uma disputa ali dentro, enfraquecimento da base? Ao mesmo tempo que a gente vê esses questionamentos, vemos também matérias falando que alguns conselheiros estão dizendo para o presidente se afastar da sua ala mais intensa, né? Mais radicalizada, para que ele possa garantir ali condições de maior governabilidade e eventualmente uma reeleição em 2022, né? Então tá tudo caminhando junto. A gente sabe que o fomento à discórdia também é um senso comum ali, né? Um ponto-chave dentro de todo esse discurso da grande mídia, nós sabemos disso, né? E eu já falei para vocês, né, que o deus da guerra, né, o deus Marte, ou Ares na cultura grega, ele era precedido por Phobos e Deimos, né, que era o terror e o pânico, né? Então, assim como o terror e o pânico sempre precediam a guerra, a discórdia também, que é uma entidade da mitologia romana e grega também, estava sempre ali caminhando junto, né? Então a discórdia precedendo a guerra, precedendo o medo e o pânico e trazendo sempre divisões, né? Seguindo aquele velho ditame ainda do Império Romano, dividir para enfraquecer, enfraquecer para dominar, né? Então, a gente não sabe até que ponto realmente tem um racha, até que ponto isso aí é para dar uma oxigenada ali na base de apoio do governo, abrindo margem para que
pessoas da base de apoio possam estar mais próximas também, afastando assim aquilo que a mídia convencionou chamar de ala ideológica, né? O que é extremamente falacioso, uma vez que quando você tem uma postura de que é anti-ideológico, isso é uma postura ideológica, né? É a mesma coisa a pessoa fala, eu não tenho fé porque eu sou ateu, né? Quem é ateu, ele tem fé que Deus não existe, né? Assim como quem acredita na existência de Deus tem fé que ele existe. Então o ateu é um homem de fé também, e resta perguntar de quem tem uma fé maior, se o que tem fé que Deus não existe ou o que tem fé que ele efetivamente existe, né? Mesma coisa na questão ideológica, a pessoa que fala, eu não creio em ideologia, eu não gosto de área ideológica, na verdade isso é uma postura ideológica, né? Lembrando que ideologia no conceito lá dos primórdios, lá dos estudos de Destutt et Tracy, dizia que a ideologia era uma visão distorcida da realidade, né? Isso é quando o esquerdista fala, né? Porque para ele a visão da direita é uma visão, a ideologia de direita é uma visão distorcida da realidade, mas para ele a sua ideologia de esquerda é uma visão plenamente eficiente da realidade, né? E aí, na verdade era isso que Karl Marx queria no Manifesto do Partido Comunista. Ele diz que o interesse era que o trabalhador ali de fábrica, o proletário, ele tivesse a consciência de proletário, né? E não vivesse como um trabalhador com a consciência de burguês ou com a consciência do patrão, né? Então é um pouquinho essa ideia, né? Quando a ideologia do outro ela é uma visão errada da realidade, quando a ideologia é minha, ou a minha é uma visão perfeita da realidade, ou é simplesmente uma ausência. Eu não tenho ideologia, né? É igual a pessoa que fala, eu não tenho sotaque, né? Você que tem sotaque. Todo mundo tem sotaque, né? Cada um com o seu. Quando você está conversando com seus pares que falam igual a você não percebe esse sotaque, mas quem olha de fora percebe, né? Então, esse discurso aí meio positivista, né? Esse discurso anti-ideológico é um discurso também ideológico, né? A própria visão de mundo positivista do Augusto Comte, né? Que demonizava a visão teológica, a visão filosófica e privilegiava em excesso a visão científica ali, tentando criar uma objetividade artificial, é uma postura claramente ideológica também. E lembrando aqui que dentro do universo do positivismo lógico, que defendia a tese de que somente o que é cientificamente comprovado pode ser verdade, né? Foi rapidamente derrubado pela ideia de que a frase só o que é cientificamente comprovado pode ser verdadeiro, essa frase não pode ser cientificamente comprovada. Então a própria premissa está inválida, né? Então, para vocês verem as inconsistências dentro desse debate todo, né? No final das contas, é muito dinheiro que está por trás e no final das contas também, se é muito dinheiro, é muito poder, e não só poder econômico, mas poder também de influenciar ideologicamente uma sociedade, né? Então, muito importante a gente atentar para esse detalhe, saber que toda a esquerda e a mídia estavam ali torcendo a favor, o governo acabou indo a favor também, justificando que seria uma abertura para um aumento muito grande, mas os deputados da base que votaram contra argumentaram que seria uma proposta extremamente centralizadora, não precisaria estar agregada no dispositivo constitucional, porque a Constituição já é extremamente robusta, né, extensa e pesada, então ficou o debate, né? Agora resta saber se isso vai gerar um racha na base do governo, pelo menos nessa área mais alinhada, né, com a visão conservadora. Vamos ver se vai ter esse racha ou não, tá? Pessoal, lá nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos ordenaram o fechamento do consulado da China no Texas, né? Isso está trazendo aí grandes preocupações, porque já houve fala de que pode haver uma retaliação, né? E esse fechamento ali gerou, obviamente, tensões diplomáticas, né? Mas o argumento americano para esse fechamento foi de que havia uma suspeita de que aquilo ali estava sendo usado como entreposto para conseguir informações privilegiadas sobre os estudos que estavam fazendo aí sobre os novos tratamentos para essa crise de saúde aí que a gente está vendo, né? Então o Departamento de Estado americano justificou essa medida dizendo que se tratava de uma ação para proteger as informações privadas americanas e também a propriedade intelectual, né? Então, o negócio aí numa escalada de tensão complexa, né? E lá nos Estados Unidos, em Portland, no estado do Oregon, em algumas outras cidades, como Houston, no Texas, né? Estão
passando por uma situação tão delicada e tensa, né, em termos de caos social ali, de convulsão social, que o presidente americano agora instaurou uma operação chamada Operação Legend, né, em homenagem a um menininho de 4 anos que infelizmente acabou perdendo a vida ali dormindo, né, uma espécie de bala perdida, e criou essa Operação Legend, né, o nome do menino era Legend, né, e essa operação envia funcionários ali do Homeland Security, né, que é o departamento DHS, né, Department of Homeland Security, né, segurança territorial, segurança interna, entre outros agentes do FBI e tal, estão enviando tropas de operações especiais ali para esses estados para poder segurar essas comoções, né? O presidente já havia dito que se esses governadores de oposição do Partido Democrata não tomassem as atitudes necessárias para frear essas depredações de patrimônio público, entre outras coisas, ele enviaria as tropas federais. Ele está enviando, né? Isso está gerando uma escalada de tensão também lá nos Estados Unidos, muitas críticas, pessoal falando que isso é errado, né? Que está criando o estado policialesco, mas na verdade é complicado, né? Porque você vê ali prefeitos e governadores dando incentivo a isso, dizendo que são manifestações completamente democráticas, quando a gente vê a depredação das estátuas, né, dos monumentos históricos, do próprio patrimônio público, não só municipal, estadual, mas federal também. Então, galera, o negócio está tenso, né, no cenário internacional, isso tem influência direta aqui sobre nós. Muita gente está falando ali sobre o risco de um conflito mais aberto, né, entre Estados Unidos e Xi Jinping. A gente sabe que já tem uma espécie de guerra fria acontecendo, mas há um receio de que essa guerra se esquente, né, se torne um negócio mais evidente. Vamos torcer aí para que isso não aconteça, mas é bom a gente ficar de olho porque o clima está tendo uma escalada de tensão preocupante, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus aí, examine todas as coisas, retém que é bom. A gente iniciou uma nova promoção na livraria Daniel Lopes, ali eu separei 7 livros com um preço bem competitivo ali que eu consegui para vocês. Tratam de temas muito relacionados ao que a gente está vendo no mundo hoje, como Introdução à Nova Ordem Mundial, Brasil à Nova Ordem Mundial, a KGB, né, e Desinformação Soviética, o Comunista Exposto, o Manual Politicamente Incorreto do Comunismo. Vou deixar aqui nos links aqui embaixo um link só ali para promoção, vale a pena dar uma olhada, vai valer até a quarta-feira que vem. Então, se você quiser adquirir o seu título, corra lá, tá? O link está aqui embaixo. Se você quiser se tornar membro do canal, também clica aqui embaixo, você vai ter acesso ao conteúdo exclusivo do Direto do Bunker, que é uma conversa mais direta, mais aberta, que eu tenho ali com os membros do canal, e é muito bom também porque facilita a nossa interação, né? Uma vez que é um grupo mais restrito, dá para dar uma atenção mais direta também, tá? É uma maneira legal de você apoiar o canal aqui também, tá certo? Pessoal, um excelente dia para vocês, fiquem com Deus aí, examine todas as coisas, retenha o que é bom, e a gente se vê mais tarde, se Deus assim permitir, tá certo? Um abraço, valeu!